Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim conversar sobre Para o Lobo, o novo livro da Suma de Fantasia. Bom, antes de eu contar para vocês o que essa história se trata e o que eu achei dela, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixa um joinha nesse daqui porque ajuda muito o engajamento do vídeo. E se você quer alguma outra forma de ajudar ainda mais o canal, comprando esse ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa, no nosso link aqui da Amazon, que tá na descrição, você vai ajudar muito mesmo esse canal. Bom, nesse livro aqui a gente vai acompanhar nossa protagonista, que é a Red, ou Red, chame o que quiser. E ela é uma segunda filha. Mas para entender o que isso significa, a gente tem que compreender que esse reino, há 400 anos atrás, foi feito um pacto com uma floresta. A floresta que faz divisa a esse reino. O pacto era basicamente que todas as segundas filhas dos reis teriam que ser entregues à floresta como uma forma de sacrifício. E em troca desse sacrifício, a floresta ia fazer com que os monstros que vivem nessa floresta ficassem presos. E isso é importante não para a segurança só daquele reino, como para todos os outros reinos. Então, existe esse pacto há 400 anos. Só que não é sempre que os reis têm segundas filhas, então nem sempre esses sacrifícios acontecem. Porém, a Red, ela é uma dessas segundas filhas. A gente vai ter aqui a Red e a irmã gêmea dela, que é a Neve. E ela foi criada a vida inteira para assumir o trono da mãe, um dia se tornar rainha, enquanto a Red foi criada a vida inteira para ser o sacrifício. O nosso livro começa alguns dias antes da Red ser entregue aí para essa floresta, e não só para essa floresta, ser entregue para o lobo que existe nessa floresta. Ninguém se sabe exatamente o que é esse lobo, mas se sabe que tem um lobo que é quem cuida dessa floresta, e a nossa protagonista tem que ser entregue para ele, apesar de ninguém realmente nunca ter visto ele. Como eu disse, esse livro começa justamente alguns dias antes desse sacrifício acontecer, e sinceramente nossa protagonista ela tá até um pouco aliviada com isso, porque alguns anos atrás, quando ela tinha 16 anos, algo aconteceu, algo muito grande aconteceu na vida dela, e que faz com que ela tenha muito medo de machucar as pessoas que ela ama. E ela acredita que indo para essa floresta, finalmente ela vai estar num lugar onde ela não pode machucar outras pessoas. E ela sinceramente não sabe exatamente o que vai acontecer, até porque nenhuma das outras segundas filhas que foram entregues à floresta voltaram. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu com elas, mas se sabe que não é algo muito bom. E a nossa protagonista até tem a chance de fugir desse destino, mas ela acredita que indo pra floresta é realmente o único jeito que ela tem de realmente, como eu disse, não causar mal a mais ninguém que ela ama. E então ela acaba aceitando o destino dela e indo pra essa floresta. E várias coisas vão acontecer, mas uma das coisas mais interessantes é que esse lobo que tanto falam não é exatamente um lobo. Ele é um homem, talvez não 100% humano, mas ele é um homem que tá tentando cuidar dessa floresta da melhor forma possível. A partir daí, eu acho que eu não posso contar muito pra vocês sobre a história, porque daí senão seria spoiler. Esse é um livro que não acontece tantas coisas, então eu acho que é importante não contar muito pra vocês. Quer dizer, o final acontece bastante coisa, mas o começo e o meio nem tanto. Bom, esse daqui é um livro que ele vai ter inspiração na história da Chapeuzinho Vermelho, como dá pra imaginar por essa capa. E além do fato da nossa protagonista utilizar vermelho na maior parte do tempo, inclusive ela tem uma capa vermelha, tudo isso por ela ser o sacrifício, e também por ter um lobo na história, que apesar de não ser realmente um lobo como na história da Chapeuzinho Vermelho, ainda assim ele é chamado por lobo, as semelhanças acabam por aí, ok? Provavelmente foi uma inspiração bem, assim, sabe? Porque é só isso que a história tem em comum. O resto não tem absolutamente nada a ver. Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu achei nessa história. A primeira impressão que eu tive é que era um livro um pouco mais lento de ser lido. Eu demorei bem mais do que eu geralmente demoro pra ler livros de fantasia. Eu achei a diagramação levemente apertada, tá? Ela não é, nossa, horrorosa de ler, mas ainda assim não é, na minha opinião, a melhor diagramação do mundo. Então o começo pra mim foi um pouquinho difícil ali de eu realmente me engatar na história e ficar engajada mesmo. Mas passou na página 100, gente, eu queria devorar esse livro. Quando esse livro chegou pra mim, que a Suma me enviou, eu fiquei muito empolgada por causa que eu já tinha visto esse livro lá fora, mas não tinha visto muita gente falar sobre ele. Porém, quando eu fui dar uma olhada na nota que ele tinha no Goodreads e no Scoob, gente, a nota é muito baixa. Se eu não me engano, no Goodreads ele tem nota 3.5 e no Scoob
3.9, não tenho certeza, mas é algo do tipo. E daí eu fiquei com um pezinho atrás, porque apesar de eu estar muito empolgada com a história, porque eu achei muito interessante a sinopse, eu fiquei com esse pezinho pra trás. E terminando o livro, eu não entendi porque ele tem uma nota tão baixa, tá? Na minha opinião, esse é um livro que não tem grandes coisas mirabolantes, não é um livro que vai trazer algo muito inovador, até porque esse negócio da protagonista ser o sacrifício, de ela ser entregue pra floresta e tal, não é a coisa mais inovadora que a gente já viu. A gente já conhece essa história, porém ainda assim eu fiquei bem interessada com o livro, e pra mim, uma das coisas que eu mais gostei nessa história, ele tem um clima assim mais suspense, até porque quando a nossa protagonista entra dentro dessa floresta, essa floresta não recebe luz do sol praticamente, então é como se quase o tempo inteiro estivesse noite. E isso, pra mim, traz um ar muito mais sombrio por esse livro. Foi uma das coisas que eu gostei muito. Como eu disse, esse livro ele pode não ter coisas muito inovadoras, mas eu gostei muito do clima do livro. Eu gostei muito da mitologia por trás do lobo, por trás dessa floresta, por trás de outras coisas também que envolvem essa floresta. Os deuses que a gente tem aqui, que antigamente andavam junto com as pessoas normais, e hoje em dia esses deuses desapareceram. E também entregar minha segunda filha é algo que eles acreditam que vai fazer com que os deuses voltem. Então tem toda uma mitologia por trás disso que eu achei muito interessante. A história por trás das outras segundas filhas que também foram entregues para essa floresta. E também os outros personagens que a gente vai ter. A gente não vai ter vários personagens aqui. Porém, a gente tem dois personagens que meio que ajudam o lobo aí a cuidar dessa floresta. E pra mim, esses dois personagens são incríveis. Eu amei ver esses dois personagens, conhecer esses dois personagens. Então, pra mim, realmente foi um livro que eu gostei muito de ler. Apesar de ter sido um livro mais demorado, apesar de ser um livro que muitas vezes ele parece meio confuso, porque ele não vai te dar as respostas de mão beijada, ainda assim foi um livro que eu me diverti muito lendo, que eu gostei muito da história. A gente vai ver um outro personagem aí fazendo umas besteiras e eu fiquei desesperada, porque, enfim, sabe quando aquele personagem tá tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas a gente sabe que não vai dar certo? Acontece isso nessa história. Enfim, pra mim foi uma história muito, muito gostosa de ler. Ele é um livro que vai focar bastante no romance, apesar de não ser um romance tipo a Cotar, ainda assim a gente vai ter um foco bem grande no romance. O nosso personagem masculino aqui pode dar uma irritada às vezes, porque ele é muito ranzinza. Ele não aceita a protagonista querer ajudar ele, mas no final vai dar tudo certo, ok? Talvez não tão certo assim. Então, apesar desse livro ter pontos negativos, pra mim foi uma história muito gostosa de ler. Esse livro aqui, ele é de uma duologia. O segundo livro, se eu não me engano, ainda vai sair lá fora, ainda não chegou a sair. Porém, no final desse livro, a gente tem o primeiro capítulo do próximo. Tomando cuidado pra não dar spoiler. A gente tem o primeiro capítulo do próximo livro, que se chama Para o Trono. E lendo esse primeiro capítulo, entendendo mais ou menos como terminou essa história aqui, eu acredito que o segundo livro vai se passar logo em seguida desse, porém a gente vai acompanhar aí a Neve, que é a irmã da nossa protagonista, até porque esse livro aqui, ele tem sim um começo, meio e fim, apesar do final ter um gancho aí pro próximo livro, ele vai ter um começo, meio e fim sim, que é algo que eu gosto bastante no geral em livros que tem continuações. Eu gosto muito quando o livro faz isso, o problema é que começa nesse e termina nesse livro, e o próximo tem outro problema. Eu particularmente gosto bastante, principalmente quando esses livros não têm ainda as próximas publicações. Então, no geral, gente, eu achei um livro muito gostoso de ler. Então, eu particularmente gostei muito desse livro. Eu acho que... Eu não sei por que ele tem nota baixa ainda. Ainda não compreendi. Como eu disse, esse não é um livro que vai ser de mão beijada. Mas... talvez seja por isso que o livro não tem nota tão boa, porque às vezes parece meio perdido. Não sei. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance maior pra ele. E se você achou interessante essa história, dê uma chance, porque... foi legal pra caramba esse livro. Foi muito legal essa história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se você tiver interesse, compre com o meu link da Amazon, que vai estar ajudando bastante esse canal. E também não se esqueça de se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos. Eu sempre tô tentando trazer lançamento pra vocês o quanto antes. Deixa um joinha nesse vídeo se vocês gostaram. Um beijo e até o próximo.